No começo, até contei para a família que eu estava tomando um medicamento, mas eu não contei a gravidade da situação, porque eles longe e eu aí treinando que nem uma louca, eles iam ficar pegando no meu pé, não iam querer me deixar treinar. Lógico que eu ia continuar, não porque não queriam que eu fosse, eu deixaria de ir. Mas eu também não sou inconsequente, eu faço as coisas que eu acho que eu tenho condição de fazer. Mas eu tomava todos os cuidados, sempre levava o medicamento comigo na água, no carro, na bolsa, onde eu fosse, eu levava o medicamento. Caso desse alguma arritmia além do que eu estava esperando, eu já tinha um remédio para resolver, né, na hora. Grande maior parte das doenças do coração podem ser prevenidas com hábito de vida saudável e orientação de medidas não farmacológicas, uma alimentação regular, atividade física regular, controle do tabagismo, controle da obesidade, controle de uma eventual pressão alta, diabetes, colesterol alto. Passando por tratamentos farmacológicos. O remédio mais frequente que se a gente posso citar é um remédio da classe dos beta-bloqueadores. São medicações de décadas de uso, de experiência, usados em hipertensão, usados em enxaqueca, usados em insuficiência cardíaca. Ele bloqueia a ação da adrenalina no coração. Tem vários nomes químicos, tem vários nomes comerciais que são utilizados aí na prática clínica. Então, as arritmias, elas são muito sensíveis à adrenalina, né? Então, mesmo quem não tem adrenalina, quando a gente está sob algum estresse, você sente o coração disparar. E o beta-bloqueador, eu diria para você hoje que é o remédio, dentre as classes de medicamento que nós temos no Brasil, a mais prescrita para tratamento de arritmia. Os anticoagulantes hoje em dia também, em virtude da fibrilação atrial, estão sendo bastante usados também. Essa arritmia geralmente acontece de forma mais frequente com o avançar da idade, mas também pode ocorrer em pacientes mais jovens. Abaixo dos 65 anos, 1% da população tem fibrilação atrial. Aos 80 anos, isso aumenta para 10%. Isso significa que 1 em cada 10 indivíduos desenvolve fibrilação atrial em algum momento da vida. O tratamento clínico é a primeira recomendação. A gente tenta ver se o paciente controla com aquilo ali, né? E depois, se não dá certo, a gente tem as intervenções que podem ser feitas. Já para o paciente grave que coloca o desfibrilador, a gente se preocupa em protegê-lo e aí tentar evitar que a parte desagradável do aparelho se manifeste, que é o choque. Porque muitas vezes o paciente recebe choque mesmo, porque ele pode tanto ter um mecanismo antitaquicardia, que é uma reversão com pouco sintoma, mas ele pode receber um choque. O choque é uma coisa desconfortável, ele perde a consciência muito rapidamente. Então a gente usa também estratégias para tentar evitar que o aparelho tenha que funcionar, que a arritmia se manifeste. Hoje eu tomo 2 medicações que são provavelmente para o resto da vida, que vão fazer parte do meu cotidiano. E são medicações simples, é uma dose muito baixa de medicação, até para me manter segura, porque eu estou distante dos meus médicos. Os pacientes eles têm arritmias crônicas que podem ser controladas ou com tratamento farmacológico, ou com intervenção, ou associação entre as duas coisas. E aí tudo bem, vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer. Eu achei que tinha condição de melhorar, eu troquei novamente de cardiologista, fui uma especialista arritmologista de São Paulo, e aí sim ela me deu boas notícias. As boas notícias que eu poderia sim fazer o cateterismo, que eu tinha mais chances, pelo menos 85% de chance de me livrar da arritmia. Com a ablação por catéter, você quer utilizar os focos. Tem algumas situações em que a gente antecipa a ablação. Então, pacientes muito jovens, arritmias são muito fáceis de tratar de uma forma muito efetiva. Em vez do paciente ficar tomando remédio, a gente muda, a gente faz a intervenção. Nos casos que não é possível tratar, que ele vai ter que fazer um tratamento de longo prazo, aí fica com a medicação. Nos casos que a intervenção não tem sucesso. Então é importante que a gente faça avaliações de rotina para que seja feito um eventual diagnóstico de arritmia, muitas vezes assintomática, e se estabeleça então um diagnóstico, um tratamento individualizado e da forma mais prudente para o nosso paciente.